vamos observar alguns textos bíblicos, ok? Vamos lá, vamos ter paciência para a gente observar bem. Como podemos entender a sabedoria do alto? Vamos ler esse texto do apóstolo Paulo aos Coríntios. 1 Coríntios 2:1 diz assim, Paulo estava dizendo, quando Paulo chegou lá nas igrejas, de Coríntios, ele começou a dizer, e eu, irmãos, quando fui ter convosco anunciando-vos o testemunho de Deus, não fui com sublimidade de palavras ou de sabedoria, porque nada me propôs saber entre vós, senão a Cristo, senão a Jesus Cristo, esse crucificado. O 3, e eu estive convosco em fraqueza, em grande temor, eu estive entre vós, convosco, em fraqueza, em temor, em grande temor. O que Paulo está começando a dizer aí, Paulo sabia que ia enfrentar um povo religioso, sabia que ia enfrentar um povo teologicamente falado, uns homens, vamos dizer, os escribas e fariseus, que eram os homens doutores da lei, e ele sabia que ia enfrentar esse povo. Mas aí ele vai relatar nessa carta aos Coríntios. Vamos lá nesse texto que nós estamos lendo. 4, o versículo 4. A minha palavra e a minha pregação não se consistiram em palavras persuasivas de sabedoria humana, mas em demonstração de espírito e poder. Olha só quem é que está falando isso? O apóstolo Paulo, o perseguidor da igreja de Cristo, o perseguidor de Jesus Cristo, dos discípulos de Jesus. Ele está falando aqui, agora, depois de convertido, a minha palavra e a minha pregação, que hoje Paulo está levando, não consistiram em palavra persuasiva de sabedoria humana, do qual ele tinha, mas agora em demonstração de espírito e poder. Olha o 5. Para que a vossa fé, ele está dizendo isso para aquelas pessoas, para que a vossa fé não se apoiasse em sabedoria dos homens, mas no poder de Deus. O que está acontecendo hoje? As pessoas, elas admiram esses grandes pastores, as grandes dalilas, as pregações desse homem, porque são assim, de palavras, que lisonjeiam as pessoas, de altas palavras, de um conhecimento que engana, se possível for enganarão até a fé dos escolhidos. Mas isso não passa de sabedoria do mundo. Paulo tinha essa sabedoria. O apóstolo Paulo, antes, quando era Saulo, ele tinha essa sabedoria. Depois ele vai considerar essa sabedoria como esterco, como porcaria, como nada que não serve. O 6, todavia falamos em sabedoria entre os perfeitos. Agora ele fala isso já. Não, porém, a sabedoria deste mundo, nem dos príncipes deste mundo, que se aniquilam. Paulo está falando de uma sabedoria do alto. É essa que você precisa conhecer. O 7, mas falamos a sabedoria de Deus oculta em mistério, a qual Deus ordenou antes dos séculos para a nossa glória. Ou seja, se você não escutar essa palavra, se você não tentar entender o que Deus quer falar através desse discipulado para você, vai ser difícil, porque o mundo, nós sabemos que a Bíblia diz que são poucos os que vão ser salvos. A porta é apertada, o caminho é estreito, são poucos que vão entrar nela. Mas a porta da perdição é larga e o caminho espaçoso, são muitos que vão por ela. A Bíblia diz, porfiai por entrar no caminho estreito, na porta estreita. Então, se a gente sabe que são muitos chamados e poucos escolhidos, a gente tem que ter cuidado, a gente precisa estar preparado para não estar sendo enganado a vida inteira, viver uma religião e quando chegar naquele dia, receber aquela palavra que ninguém quer receber. Não vos conheço. Precisamos ter esse cuidado, esse zelo com a palavra de Deus.